Fala pessoal, começando mais um Multiverso Brasileiro aqui no Meteoro do Brasil. A gente sempre vai estar trazendo uma personalidade para discutir sobre cultura pop nacional. Hoje eu vou trazer um cara muito legal e a gente vai falar um pouco sobre orixás na cultura pop, nos quadrinhos e no cinema. Tenho que dizer que eu me preocupo demais com esse movimento que já tem rolado há uns anos de pessoas de fora do nosso país, do cinema, de Hollywood, da literatura, vindo para o Brasil, produzindo pra caramba, utilizando quase que um movimento extrativista de extraindo as nossas histórias, levando para outros lugares e fazendo muita grana com isso, fazendo grana pra caramba. E para falar sobre isso, sem delongas, eu vou trazer aqui um amigo, um cara que eu admiro pra caramba, e também um dos ícones dos quadrinhos e um dos ícones que tem levado para o Brasil, para fora do Brasil, a cultura afro-brasileira através da cultura pop. Estou falando de Hugo Canuto. Opa, e aí, Ale, tudo bom? Obrigado pelo convite. Finalmente conseguimos alinhar nossas agendas, né? Eu peço desculpas, era para ser na semana passada, mas fui a Perifacom, então acabei organizando e finalmente estamos aqui juntos. Fico muito feliz, muito grato de participar dessa discussão com você. Você é um amigo que eu tenho uma estima imensa. Estivemos juntos aqui na Fliperô esse ano. Vamos lá. Inclusive, Salvador, você, para quem não conhece, se você não conhece quadrinhos brasileiros, a história do quadrinho brasileiro, você está marcando, porque o Hugo, ele é arquiteto, ele é soteropolitano, ele tem uma obra muito importante já para a história do quadrinho nacional, que é Conto dos Orixás. Ó, o meu tá aqui, autografado. Esse aqui é o Rei do Fogo, que se não me engano é o segundo volume, né, Hugo? Da série, né? A série tem um total de 6 livros. Estamos indo para o terceiro livro agora no Catarse, com Iemanjá, Mãe das Águas, e a Marília Massa trabalhando nele. Então, o Hugo já está há um bom tempo fazendo essa inserção da cultura afro-brasileira. Ele que é aí de Salvador, soteropolitano, cara que é da tradição do Yorubá, né, Hugo? Então eu acho que é muito legal poder trocar essa ideia com você. E aí eu quero iniciar nosso papo já comentando sobre essa notícia aqui, né, cara? Porque quando eu falo o povo de fora tá consumindo as histórias brasileiras, transformando em produtos culturais, não dá para deixar de lado o Pecadores, do Ryan Coogler, porque os dois personagens ali, vividos por Michael B. Jordan, eles são inspirados no Império. E eu acho isso legal pra caramba, cara. Eu acho isso muito fantástico que o mundo esteja reconhecendo mais a cultura afro-brasileira, a cultura iorubá. Porém, o que eu vejo, Hugo, é que muita gente, até mesmo, parece que esquece que o Brasil tem artistas que já são conceituados fazendo esse tipo de movimento, né, fazendo essa inserção cultural artística, como a gente já tem no carnaval, desde que o carnaval é carnaval, e agora nos quadrinhos, na cultura pop, no samba já tem também. E aí a galera ficou vacionando pra caramba. Nossa, agora fomos reconhecidos. O Ryan Coogler tá fazendo muita coisa com a cultura iorubá, com a cultura afro-brasileira. E o que me preocupa mais ainda é que a gente vive a realidade no mercado, eu do literário, você dos quadrinhos aqui no Brasil, e a gente sabe que esse fervor que tem da sociedade de ver essas histórias indo para outros mercados poderiam tornar mais fácil a vida do artista aqui nacional, né? Que como que você enxerga esse movimento? Olha, eu acho um tema interessantíssimo, né? Nós já conversamos algumas vezes aqui em Salvador, quando você esteve. É, o meu trabalho, ele começa há mais ou menos 8 anos, é, quando eu trago a iconografia dos orixás dentro da estética dos heróis, justamente como contraponto ao discurso da demonização, é o discurso da intolerância religiosa, que coloca não só o aspecto espiritual, mas toda a cultura milenar, que são essas culturas, esse aglomerado de culturas africanas transpostas pela diáspora para o Brasil e muito para minha terra natal, Salvador, né, para a Bahia, e a gente consegue construir um movimento, como ao lado do público, de adaptar os Itã, adaptar as histórias sagradas de tradição oral, poéticas, para a linguagem do quadrinho. E quando eu faço isso, a gente consegue, já de início,
alcançar o público fora do Brasil. Então eu tenho contatos, de repente, com pessoas de Cuba, dos Estados Unidos, da própria África, né, Angola, Nigéria, que aos poucos vem conversando e contando as suas visões dessa espiritualidade e dessa cultura. Por quê? Porque pela diáspora, parte dos chamados Yorubá, hoje chamados Yorubás, na época eram aglomerados de povos, né? Os Oió, os Queto, os Ekiti, Efon. Então, cada um desses grupos étnicos dentro desse conjunto que eu chamo de Yorubá foi arrancado, alguns outros. Então, por exemplo, em Cuba ele se chamou Lucumi. Aqui no Brasil, na Bahia, Nagô. Foram nomes dados, mas a mesma raiz. No Brasil se forma o candomblé, os candomblés, né, nações como Queto, Ijexá, depois temos também o Jeje, né, que são as tradições da Umeã, né, da fronteira entre os Oió e da Umeã. Temos os Bantos, né, o povo Angó. E todo esse aglomerado cultural vai se constituindo, e o candomblé nasce, né, de nação Queto, chamada nação Queto, dessas aglomerações, dessas aglutinações de povos, né, as tradições religiosas dos voduns, as tradições religiosas dos orixás, né, dos ancestrais, dos egos, tudo isso vai se constituindo nos candomblés. Então o Brasil tem uma identidade muito própria quando se trata dessa matriz africana, que é diferente de Cuba, constitui a santeria, que tem elementos similares, mas foi por outro caminho, dos babalaôs, e da própria Nigéria, onde a tradição milenar de cultos ancestrais, os orixás, a raiz de toda essa história, tem suas peculiaridades e suas narrativas e diferenças. Mas, no fim do dia, são todos o que chamamos de orixaísmo, né? Todo esse culto, essa maneira de ver o mundo, essa filosofia, essas histórias constituem o orixaísmo. O que eu percebo é que nos Estados Unidos, pelo candomblé, por diversos aspectos, não existir como existe no Brasil, não se constituir, eles vão buscar muito da cultura iorubá original, né, nigeriana, e pela influência migratória e culpa, a santeria. Então eles vão por esses caminhos. Quando eu fiz Conto dos Orixás, a gente alicerça nosso trabalho no candomblé. Por eu ser de candomblé, por ser baiano, por ser toda... Por Adelson, que trabalhou comigo, foi o orientador, o sacerdote do candomblé. Então a gente vai pelo caminho do candomblé. Então a gente traz, inclusive, bibliografias no nosso livro que não existem lá. Obras de pesquisadores brasileiros ou que viveram no Brasil que não existem lá. De modo que a gente faz algo diferente, mas que encontra eco nesse universo do norte global, como Estados Unidos, né? E de países como Cuba, Nigéria, etc. Eu queria só, desculpa interromper, mas eu queria entender como você se impacta no seu trabalho a questão da indústria cultural. Porque, por exemplo, quando você fala sobre isso, e você parte de ser um artista, um quadrilhista brasileiro, né, que hoje existe uma cena que uma grande parte é independente, e você não tem acesso a, por exemplo, você pega o quadrinho seu e de repente você já é um cara que já internacionalizou tudo isso, mas ainda tem uma barreira linguística de transformar isso num produto cinematográfico e transformar isso numa franquia, transformar isso em uma produção em escala em série maior como existe nos Estados Unidos. Então, eu queria saber como você enxerga, por exemplo, a utilização disso numa produção industrial, como é nos Estados Unidos, e como você enxerga também essa questão dessa indústria poderosa vir buscar essas histórias no país, mas não vir buscar os autores nacionais. Eu acho que isso me preocupa pra caramba, sabe? Não tem problema a galera de qualquer país do mundo contar essas histórias, mas eu não vejo essa ponte de quando eles contam essas histórias, eles construírem um espaço para que quem já está no país criando e pensando e refletindo como você faz,
também expandirem o seu trabalho fora dele, sabe? Eu queria que você falasse um pouco disso. Isso é crucial para entender, né? A gente conseguiu furar essas bolhas, essas barreiras para o nosso trabalho, como poucos artistas brasileiros de quadrinhos e literatura. Então, nós publicamos nos Estados Unidos pela editora Abrams, a Abrams Books, saiu a versão em inglês, né? A mesma editora que publica as capaduras da Marvel, os livros da Marvel. Então, assim, a gente conseguiu, mas é muito difícil. A partir daqui, um artista fora do eixo São Paulo, baiano, publicar no mercado americano como autor, não só como desenhista, como prestador de serviço para a editora, mas como autor, realmente foi algo fora, e inclusive tem sido uma luta para publicar o segundo, né? Não é porque a gente conseguiu o primeiro que tudo vai dar certo. Porque tanto o mercado americano quanto o mercado europeu, aqui nós nos chamamos Ocidente, eles têm muitas publicações, eles são muito ensimesmados. Então, trazer outra cultura, às vezes, para um público que está acostumado apenas a consumir seu próprio espaço de imaginário, é um desafio. E nós, brasileiros, ao contrário deles, fazemos o quê? Trazemos o tempo inteiro as obras publicadas fora para publicar no nosso mercado, e com isso vamos comer do espaço dos autores nacionais. A gente percebe a dificuldade das editoras, hoje menos, já teve uma evolução, uma melhora, em investir em projetos nacionais, pensando como eu fiz, a partir daqui vamos exportar. Porque a mentalidade deles, de alguma maneira, ainda hoje, é como se algo feito no Brasil não vendesse fora. Isso é colonialismo, isso é subdesenvolvimento mental do mercado editorial, porque a língua não é uma barreira. Se o português é uma barreira, o coreano seria impossível, o japonês também. Nós sabemos que a Coreia e o Japão têm uma indústria cultural fantástica. Então não é Ainda, né? Extremamente fechado, eles nem conversam com quem não fala inglês, né? Eles conversam com quem não fala mandarim, quer dizer. Exato, não é a questão da língua, é a mentalidade do mercado editorial, que é provinciana, é colonial. E é mais cômodo trazer todo mês best-sellers do nosso global para vender aqui dentro, quer dizer, alimentando a demanda do público, do que investir, apostar em projeto. Mesmo um projeto de sucesso, como o meu, eu costumo dizer, a gente publicou, como mais uma vez, da Abrams Books, uma editora imensa, americana, tradicional, grupo Hachette, e aqui no Brasil eu procuro uma das grandes editoras para publicar meu livro, nunca consegui. Então existe uma mentalidade subdesenvolvida no mercado editorial que é difícil de você romper, porque ela dá, não vou dizer que ela dá lucro, mas ela satisfaz certas demandas. E aí quando chega o pessoal de fora, a gente tem que ter cuidado com isso, justamente eu concordo com o que você fala, porque a gente tem que ter cuidado com isso, até onde nossas ideias não vão ser matéria-prima para ser exportada e não desenvolvidas. A gente tem que... Cara, o que você fala faz muito sentido também na literatura, porque para quem não vive da literatura não sabe que é mais fácil uma editora pegar um nome iniciante lá dos Estados Unidos, uma pessoa negra, por exemplo, iniciante, eu recebo aqui de editoras grandes e mandando vários livros de pessoas, você vai olhar a bibliografia, vai olhar a história dela, não desmerecendo, mas quantos autores brasileiros que eu conheço são independentes e estão na luta há décadas, com uma bibliografia extensa, uma produção extensa, e não conseguem espaço, porque o nome não soa como comercial, porque parece realmente mais fácil eles pegarem os nomes internacionais e venderem, porque tem esse verniz de literatura estrangeira, né? E também tem, eu acho que esse verniz de as obras, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem um marketing feito pelas editoras, estão acostumadas a fazer marketing. Suponhamos que a editora lá gastou $50 mil para promover a sua obra. Essa obra ganha uma repercussão internacional. Quando chega aqui no Brasil, a editora precisa investir menos ainda no marketing, porque já tem uma repercussão por ele, tá ligado? Então, acho que a galera tem esse movimento até meio de vamos aproveitar a onda que vem de fora e o movimento de lançar pouco ou de investir pouco, porque na literatura já é difícil, não sei como é que é no quadrinho, mas não tem assim uma editora que pega você pela mão e fala, vou construir o seu nome, vou apoiar você, vou transformar você num grande lançamento nacional, né? O que você acha? De espécie de investidor anjo do autor, né? E aí é loucura, porque a gente tem que fazer, eu, por exemplo, faço crowdfunding até hoje.
adoro, é o que dá a gente liberdade de fazer o projeto, tempo, mas, enfim, quer dizer, um livro que já tem 25 mil exemplares vendidos, a coleção, ah, você leva para a editora e não é isso? Quer dizer, eu acho que tem uma mentalidade, tem uma dificuldade de compreender a demanda do público. Acho que ainda existe essa dificuldade. Já evoluiu muito do que já foi, né? Quando eu comecei, por exemplo, em 2016, 17 com esse projeto, e eu sempre pensei muito na coleção, né? A ideia de você ter várias histórias do mesmo tema, como a gente vê no mercado europeu, né? Eu gosto muito do Enrico Marini, que faz as Águias de Roma. Eu gosto muito do Rubik, que fez uma série sobre samurai, depois agora está com os astecas, enfim. Álbuns anuais em que você traz uma coleção daquele universo. É, ah, e eu aposto nisso ter dado certo. A gente já está indo aí para o terceiro volume, tem publicações no exterior, mas ainda assim o mercado editorial tem essa dificuldade. Eu acho que falta uma certa visão estratégica de apostar, né? Uma parte da verba da editora apostar no projeto, ou até a gente conseguir uma verba, como no meu caso do Catarse, você consegue a verba, você tem o dinheiro e às vezes a editora diz, não, mas aí a gente que devia ter feito o Catarse. Quer dizer, o que é que eles querem? Né? A gente está trazendo a captação, a viabilidade, a publicação, e não é suficiente. Então, acho que tem essa mentalidade ainda colonial, porque é mais barato importar o livro pronto. Eu falo O talento pronto, né? talento pronto, né? Que às vezes nem tem tanto talento assim, né? Pois é, e aí eu digo sempre, o mercado brasileiro, a cena brasileira de quadrinhos, porque não existe um mercado, é uma cena, né? Os números não são de mercado, é uma cena. Tirando o Maurício de Souza, é uma cena muito autoral, muito independente, como eu, como tantos autores. A gente não disputa entre si. A gente disputa todo mês com esses títulos que são lançados, que já vêm prontos, já vêm empacotados, e que vai disputar o dinheiro do interesse do leitor. Então é difícil isso. Acho que tem uma dificuldade e isso tem que ser revisto, porque a nossa produção é muito boa. O cinema está dando um recado, a literatura está dando um recado, Itamar Vieira está aí dando um recado com a trilogia dele. Você, né, tantos autores incríveis, tantas autoras incríveis. A gente tem potencial. O que a gente precisa é construir essa cadeia, entendeu? E o audiovisual tem que entrar nisso também, porque é outro problema. O audiovisual é muito conservador ainda, Ti. Totalmente, cara. O audiovisual brasileiro, ele não enxerga os talentos do quadrinho e da literatura como potências de criação de histórias também, né? Eu acho que tem esse muito lance de só vale se você já fez um filme, só quase ninguém fez filme do gênero de terror, de sci-fi, de outras coisas, acaba ficando uma visão muito pequena, assim, enquanto lá fora você vê que tem um intercâmbio maior entre esses autores do gênero de fantásticos e cinema, né? Ah, com certeza. E eu volto ao que você falou. Por exemplo, você falou dos Sinners, né? Quer dizer, eles trabalham lá a questão dos IBEG, eles vão na fonte nigeriana, provavelmente tem nigerianos trabalhando, ou seja, agora vai ter o Children of Blood and Bone, que é uma coleção acho que é Tomi Adeyemi, que vai virar filme pela Paramount, e ela inclusive veio para Bahia. Exatamente. Então, a história da Tommy Dayane, ela é muito emblemática sobre isso que a gente está falando do vestimento, né? Porque assim, deixa eu colocar aqui na tela. Para quem não sabe, a Tommy Dayane, ela era nigeriana, então ela não tinha contato com a cultura iorubá na Nigéria, que atualmente é bastante cristã. Ela foi estudar roteiro nos Estados Unidos e eu acho durante as férias, ela teve que fazer um estágio, alguma coisa nesse sentido. Ela passou 2 anos em Salvador aprendendo sobre o candomblé, escreve Filhos de Sangue e Osso como um projeto da universidade lá de escrita criativa, e essa obra já ganhou adaptação para filme em grande elenco. É uma obra que carrega o candomblé, né? Eu já li essa obra, inclusive é uma obra muito divertida. É considerada por alguns como o novo Harry Potter adolescente, o que já não significa muita coisa atualmente, devido à autora do Harry Potter. Mas eu estou falando sobre o poder que a indústria tem de pegar uma história e fazer uma autora que aí parece a coisa mais inovadora do mundo. E eu não estou aqui te explicando que eu adoro a obra da Tomé Daene, eu sigo ela, uma grande autora,
Mas eu falando, tem outras pessoas no Brasil que faz, e talvez tão potente quanto, Incrível na literatura. sim. O Cabral, por exemplo, no brasileiro. É, porque tem o Fábio Cabral, já tá indo pro terceiro ou quarto livro dele, se eu não me engano. E eu já li Tom ADM, já li o Cabral, assim, não tem não perde pra nada, sabe? Não perde em qualidade, não perde nada. Talvez perde em repercussão por conta de toda essa estrutura que a indústria cultural dos Estados Unidos tem de potencializar uma obra que para eles, nossa, escreveu uma fantasia épica sobre o candomblé, vai parecer a coisa mais extraordinária do mundo. Talvez seja, mas a questão é que talvez inúmeras outras também sejam, né? Ah, sim, e aí esbarra no que a gente fala do colonialismo cultural, quer dizer, a gente chegou a fazer desenvolvimento de série, né, com um grande canal de streaming, mas esbarra no orçamento, esbarra na realidade brasileira do audiovisual, né, que é muito conservador, e a gente entende também a dinâmica de custos, é diferente, o tamanho da indústria americana com a nossa é totalmente diferente. Mas, assim, tem muita gente com potencial e a gente tem que encontrar o nosso próprio caminho, como a França encontrou, como os japoneses encontraram, como os coreanos encontraram, de criar público, de investir e construir público, sem ficar esperando que o mercado americano vá ser nosso salvador. Ele não vai ser. A gente tem um país de 200 milhões de pessoas, cara. A gente tem um país que dá pra gente ser autossuficiente na produção de literatura de quadrinhos, cara. Dá muito pra gente ser isso, cara. Mas aí tá o lance que eu acho que precisa também de investimento público, não só, eu sempre cito isso, não dá para deixar que a leitura seja um trabalho apenas de educação, mas ela tem que ser um trabalho da cultura, porque agora está acontecendo muitos eventos literários, e, por exemplo, mas tem que acontecer muitos eventos de quadrinhos. Você acabou de ir da Perifacon, imagina se a gente tivesse um país onde a Perifacon tivesse em cada cidadezinha, em cada periferia, assim, formando o público de leitores da cultura pop brasileira, né? Exato, e editais de cultura. Aqui na Bahia nós estamos nos organizando com os órgãos culturais, né, os artistas de quadrinhos, estamos nos organizando para tentar editais específicos de quadrinhos. Isso é algo que nós estamos reivindicando, como São Paulo tem um PROAC. Imagina se o Brasil tem pelo menos 27 editais de quadrinhos todo ano. Você consolida, você estabiliza a demanda. Porque também não dá para ficar pensando só que a editora, com caixa própria, vai arriscar, é muito difícil. Né? As margens são pequenas, os custos crescem, então tem que ter uma demanda. A França faz isso. O mercado franco-belga de quadrinhos, o famoso, o grande mercado franco-belga, que vive de milhões, ele é sustentado por demandas públicas, para escolas, para bibliotecas, incentivos, residências artísticas. A gente tem que construir esse ecossistema. Né? As discussões estão muito distantes ainda, como você traz para o plano nacional. A discussão do número dos quadrinhos estão muito distantes disso. Embora a gente tenha exemplos maravilhosos aí no norte. Né? Eu tive em Belém esse ano, sou muito amigo da turma de Belém, do Gidal, Titai, Karina Pamplona, Mande, dos quadrinhos. E o norte e o quadrinho está se articulando de uma maneira linda. Esse ano foram 5 capitais, mais Guiana Francesa, mais Cayenne, Maripasoula na Guiana Francesa, fazendo evento de quadrinho ao mesmo tempo. Então tem caminhos, né? Tem estratégias que podem ser construídas que estão dando muito certo fora do eixo de São Paulo. Para também não ficar esperando que tudo saia de lá. Ô, Hugo, queria agradecer demais, assim, todas as suas opiniões. Eu acho que esse papo de quadrinhos, ele vai muito longe, por isso que eu quero ter balde aqui pro nosso quadro, para a gente poder conversar cada vez mais, assim. Lembrando que o Hugo já viajou para vários lugares do mundo já com essa obra dele. Se não me engano, já foi para Alemanha esse ano, né? Com o meu só. Semana que vem volto à Alemanha e França com atividades de workshop de construção de personagens, de mundo, de quadrinhos. É uma coisa que eu estou apaixonado a ler. Levar esse sistema de construção de histórias para as pessoas construírem suas próprias histórias, contarem suas próprias histórias. Que legal, cara. Maravilhoso. E para quem quiser seguir o Hugo, o link do perfil Desenpal vai estar aqui na descrição também. Você quer deixar algum recado para a galera acompanhar você? Como é que tá o financiamento da terceiro livro, né, do Ponto de Chão? Isso, nós estamos agora no Catarse, faltam 25 dias para terminar, já temos 80%, felizmente, do valor que a gente precisa para financiamento coletivo do nosso terceiro livro da série, da coleção, né? O livro vai se chamar Iemanjá, Mãe das Águas, feito por mim e por uma ilustradora gigante que é a Marília Mas.
Quem quiser apoiar, quem quiser conhecer, pode também acessar nossas redes, nosso Instagram, né? Acompanha o Canuto Underline Arte. E agradecer você, a oportunidade de falar do nosso trabalho. Tinha muito mais coisa para falar, acho que a gente precisa voltar para discutir todas essas questões. São necessárias, né? Discutir de maneira profissional, como nós fazemos, sem grandes paixões, mas pensando nas estratégias necessárias para a gente estruturar nossa arte. Talento já tem, produção já tem. A luta das pessoas para ter eventos tem dado frutos. Agora é construir uma política pública de livre literatura e quadrinhos para que a gente possa ter demanda para continuar fazendo. Cara, muito obrigado mesmo, Hugo. Queria agradecer demais a sua participação. Acho fantástico poder ser amigo de uma das mentes tão geniais assim, dos quadrinhos aqui no Brasil. Você vai estar de volta, várias outras pessoas do quadrinho vão estar aqui também no Multiverso Brasileiro, nesse quadro, para a gente poder conversar sobre essa parada tão legal, tão divertida e tão importante para o nosso país, porque carrega um pouco a nossa identidade cultural também. Aí. Pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso papo aqui do Multiverso Brasileiro dessa semana. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @salvaficha, link aqui na descrição e acompanhe aqui no Meteoro. Toda semana tem um bate-papo. Semana que vem, talvez eu volte a falar de cinema aqui no nosso bate-papo com um pessoal muito bacana, ou de literatura. Acompanhe para saber mais. Até mais.